Formas de pensamento Annie Besant e C.W. Leadbeater. Hoje em dia se encontra muito generalizada a ideia do poder e influência do pensamento. Essa influência não atinge somente o pensador, mas também ao meio onde ele vive e atua. É muito antigo o conhecimento desse fato, pois uma velha escritura hindu vinha dizendo há milênios: o homem se converte naquilo que ele pensa, e todos os grandes instrutores religiosos e filósofos insistiram sobre a necessidade da boa ética na aplicação do pensamento e as responsabilidades que implica. Por isso, educar e disciplinar o pensamento tem constituído o primeiro passo na via do aperfeiçoamento individual e no aprimoramento da inteligência e do caráter. O que nem todos sabem, porém, é que os pensamentos são coisas no mundo oculto, isto é, além de ser uma força, produzem definidas formas mentais, com cores próprias, segundo a natureza do pensamento, e com uma duração proporcional à intensidade da energia que o engendrou. Essas formas mentais, conscientemente feitas e bem empregadas, podem produzir resultados surpreendentes enquanto subsistirem, por tempo variável de minutos a séculos. Graças às superiores faculdades psíquico-mentais, de que eram dotados, os autores desta obra puderam estudar minuciosamente essas e outras peculiaridades dos pensamentos. E procuraram expô-las aqui clara e metodicamente, de sorte a transmitir a outros os resultados de suas experiências e mostrar-lhes como disciplinar a sua mente e aproveitar de maneira inteligente os seus próprios recursos internos, que são enormes, variados e muito ignorados. Acrescentaram também um capítulo muito instrutivo sobre o significado das cores dos pensamentos. Por ali se pode saber que as cores que nos rodeiam podem fortalecer ou enfraquecer nosso ânimo, irritar-nos ou acalmar-nos, entusiasmar-nos ou deprimir-nos, ser-nos saudáveis ou doentias. Trata-se, pois, de uma obra valiosa e muito útil para todos. Prólogo. O texto deste livro é produto de minha colaboração com o Sr. C.W. Leadbeater. Alguns de seus tópicos já haviam sido publicados num artigo da revista Lucifer, posteriormente Theosophical Review, mas a maior parte é completamente nova. Os desenhos e a pintura das formas de pensamento observadas pelo Sr. Leadbeater ou por mim, ou em comum, foram elaborados por 3 de nossos amigos, Sr. Tony Carley, Sr. Prince e Santa McFarlane, aos quais expressamos nosso mais cordial agradecimento. Pintar com as opacas cores terrenas as formas da luz vivente dos mundos superiores é em verdade uma tarefa muito árdua e ingrata, e esta é uma razão a mais para sermos gratos àqueles que tentaram a sua realização. Para representar com um pouco de exatidão estas imagens, teria sido necessário servir-se do fogo multicor, e não da gama limitada de nossas cores terrenas. Igualmente estamos gratos ao Sr. M. P. Bligbond por haver nos permitido socorrer-nos de seu ensaio sobre figuras produzidas pelas vibrações, bem como de seus delicados desenhos. Outro amigo, que nos enviou notas e alguns croquis, deseja permanecer anônimo, e respeitando-lhe o desejo, expressamos-lhe nossa gratidão. Acalentamos a esperança e mesmo a certeza de que este pequeno livro sirva como que de uma surpreendente lição moral a todos os seus leitores, fazendo-os compreender o poder do pensamento e a sua natureza, e atuando como um estimulante de tudo, que seja nobre. É com esta confiante esperança que o legamos ao mundo. Annie Besant. Introdução à primeira edição de 1901. A proporção que aumenta o conhecimento, a atitude da ciência a respeito do mundo invisível vai sofrendo notáveis modificações. A Terra, com todo o seu conteúdo, ou os mundos físicos que a rodeiam, não são os únicos que atraem a atenção dos sábios. Estes se veem obrigados a ir ainda mais além em suas investigações, e a recorrer às hipóteses acerca da natureza da matéria, assim como das forças que se encontram nas regiões superiores, onde não penetram os instrumentos de que dispõem. No presente, o éter faz parte integrante do domínio da ciência, não sendo mais uma simples hipótese. O mesmerismo, sob o seu novo nome de hipnotismo, não é mais desdenhado pela ciência oficial. Desconfia-se das experiências de Reichenbach, mas ninguém as condena de todo. Os raios de Röntgen transformaram algumas das antigas ideias referentes à matéria, enquanto que o rádio as revolucionou e está conduzindo a verdadeira ciência para além das fronteiras do éter, até o limiar do mundo astral.
ruíram os muros que existiam entre a matéria animada e a inanimada. Descobriu-se que os ímãs possuíam poderes quase perigosos, capazes de transmitir certa espécie de enfermidades de um modo ainda insatisfatoriamente explicado. A telepatia, a clarividência e a transmissão da energia sem contato, não fazem parte ainda da ciência, atualmente, mas não tardarão em ocupar o seu lugar nela. A ciência tem levado suas investigações tão longe, tem demonstrado um engenho tão agudo em sua penetração na natureza, tem manifestado uma paciência tão incansável em todas as suas investigações, que por último obteve a recompensa dada a todos aqueles que buscam fé. As forças e os seres do plano da natureza mais imediato ao nosso começam a manifestar-se no extremo limite de nosso horizonte físico. A natureza não dá saltos, e à medida que o sábio se aproxima dos confins de seu reino, sente-se deslumbrado pelas luzes que lhe chegam de um novo reino, intimamente unido ao seu. O sábio vê-se obrigado a especular acerca das entidades invisíveis para encontrar uma explicação racional dos fenômenos físicos que não pode negar. Pouco a pouco é levado muito mais além, e mesmo sem percebê-lo está já em contato com o plano astral. O estudo do pensamento é uma das vias mais interessantes entre o mundo físico e o mundo astral. Nossos sábios entregam-se de preferência ao estudo da anatomia e fisiologia do cérebro, procurando estabelecer a base de uma psicologia sã. Depois passam à região dos sonhos, das ilusões e das alucinações, desde o momento em que tratam de criar uma ciência experimental com o objetivo de estabelecer classificações e leis, penetram imediatamente no plano astral. O Dr. Baraduc, de Paris, esteve na iminência de transpor esses limites, e também está prestes de fotografar imagens astromentais, para obter imagens do que, do ponto de vista materialista, seria resultado de vibrações na matéria cinzenta do cérebro. Todos os que têm estudado seriamente este problema, sabem que as impressões fotográficas de que falamos são produzidas pelos raios ultravioletas provenientes dos objetos, e que os raios do espectro solar não permitem distinguir. Já se puderam comprovar as afirmações de certos clarividentes, pela aparição em sensíveis placas fotográficas de figuras e objetos, invisíveis aos olhos físicos, porém visíveis aos clarividentes, que os descreveram. Ao homem de boa fé é impossível rejeitar em totó as afirmações feitas por estudiosos sérios, que puderam comprová-las muitas vezes. Temos investigadores que se têm dedicado a obter imagens de forma sutis, engenhando métodos especiais para fazer reproduções exatas. Parece que o Dr. Barado, que foi um dos mais felizes em suas experimentações, publicou um livro em que relata as suas investigações e apresenta reproduções de fotografias por ele obtidas. Diz-nos ele que investiga as forças sutis por cujo intermédio a alma, para ele, a alma é a inteligência atuando entre o corpo e o espírito, se manifesta, procurando registrar seus movimentos por meio de uma agulha e suas vibrações, luminosas mas invisíveis, por meio de impressões sobre placas sensíveis. A interceptação é feita com não condutores de eletricidade e calor. Podemos dispensar os estudos sobre a biometria, ou medição da vida pelos movimentos, para deter-nos uns instantes em suas investigações iconográficas. Concernem ao registro de ondas invisíveis que, segundo ele, participam da natureza da luz, em que a alma projeta a sua própria imagem. Algumas destas fotografias representam resultados etéricos e magnéticos de fenômenos físicos, nos quais também não nos deteremos por não serem pertinentes ao nosso tema específico, conquanto sejam também interessantes. Pensando energicamente no objeto, o Dr. Barado que criou uma forma de pensamento e fixou-a numa placa sensível. Deste modo tratou de reproduzir a imagem mental de uma senhora, já falecida, que há tempos conhecera. Obteve assim clichê que recordava um desenho seu, em que havia reproduzido os traços dessa mesma pessoa em seu leito de morte. Disse também, e com razão, que a criação de um objeto é a cristalização de uma imagem saída da mente, e procura comprovar o efeito químico produzido nos sais de prata pela imagem nascida do pensamento. Ilustração surpreendente é a de uma força dirigida para o exterior, uma oração sincera, por exemplo.
Outra oração se vê produzindo formas semelhantes a folhas de um feto, outra poderá assemelhar-se a um borrifo de água para o alto. 3 pessoas pensando com carinho em sua unidade, projetarão um pensamento comparável a uma massa ondulante, de forma alargada. Um rapaz que chorava diante do corpo de um pássaro morto, foi rodeado de uma corrente de emoção em forma de fios recurvos que se interpenetravam. Um sentimento de profunda tristeza assemelha-se a um forte torvelinho. Observando com atenção a série destas reproduções tão interessantes, compreende-se facilmente que o que se obtém não é a imagem da forma de pensamento, mas o efeito causado na matéria etérica pela vibração que acompanha. Por conseguinte, é necessário conhecer perfeitamente o pensamento que se examina para compreender os resultados obtidos. Pode ser útil apresentar aos estudantes, de um modo mais claro do que o tem sido até o presente, certos fatos que tornam mais inteligíveis os resultados obtidos pelo Dr. Baraduc. São naturalmente imperfeitos, já que um aparato fotográfico e as placas sensíveis não são, de maneira alguma, instrumentos apropriados para investigações no mundo astral. Contudo, como se poderá ver, esses resultados são do mais alto interesse, porque servem de laço entre as investigações puramente científicas e as devidas aos clarividentes. Na mesma época em que escrevemos, observadores alheios à sociedade teosófica tratam de explicar como as emoções sucessivas fazem mudar as cores do oval nebuloso, que é a aura que a todos nos rodeia. Sobre esse tema aparecem artigos em revistas sem relação alguma com essa sociedade. Um médico, que se dedica especialmente a isto, comprovou, graças a um grande número de observações, a cor da aura de diferentes tipos e de temperamentos diversos. Os resultados de suas investigações aproximam-se muito dos obtidos pelos teósofos clarividentes. Por certo, uma concordância tão completa entre ambos os métodos é a demonstração suficiente de fatos cuja evidência não pode ser posta em dúvida. O livro Homem Visível e Invisível trata da aura sob um ponto de vista geral. O presente estudo, como do livro acima, tem por mira levar essas pesquisas um pouco mais longe. Tem-se cogitado quão útil seria fazer penetrar no entendimento do estudante a ideia de que o pensamento e o desejo vivem e atuam, de que a sua influência afeta todo aquele com quem se ponham em relação. Capítulo I: As dificuldades de representação das formas de pensamento. A miúde terá o leitor ouvido dizer que os pensamentos são coisas reais, e muitos dentre nós estão persuadidos da verdade desta asserção. Contudo, poucos são os que concebem uma ideia clara do que seja um pensamento, portanto, este pequeno livro tem por objetivo ajudar a elucidar este problema. Apresenta-se-nos uma série de dificuldades que derivam da maneira como compreendemos o espaço. Em realidade, apenas o vemos sob 3 dimensões, que ainda limitamos a 2 quando tratamos de desenhar. Com efeito, a representação mesma dos objetos de 3 dimensões é forçosamente inexata, pois dificilmente podemos reproduzir com exatidão uma linha ou ângulo. Se nosso croquis representa a perspectiva de uma estrada, o primeiro termo deve ser muito mais largo do que comprido, ainda que em realidade a dimensão seja igual em todos os sentidos. Se o modelo que temos diante de nós é uma casa, os ângulos retos que a limitam se convertem em ângulos agudos ou obtusos, segundo o ponto de vista do observador, no desenho se faz ainda mais marcada esta diferença. Em realidade, desenhamos as coisas, não como são, mas conforme o aspecto que tem para nós. O artista se esforça, com efeito, em produzir a ilusão das 3 dimensões, dispondo habilmente as linhas numa superfície plana, a qual não tem senão 2 dimensões. Assim acontece porque aqueles que observam os quadros ou pinturas se encontram já familiarizados com objetos semelhantes aos ali representados, e estão prontos a aceitar a ideia que os sugerem. Uma pessoa que jamais houvesse visto uma árvore, não poderia formar uma ideia da mesma, embora tivesse uma imagem perfeita diante de si. Se a esta dificuldade acrescentamos outra mais séria ainda, isto é, a nossa consciência é limitada, e supondo que mostramos esta pintura a uma pessoa que apenas conheça 2 dimensões do espaço, constataremos a absoluta impossibilidade de fazê-la compreender a paisagem que o nosso quadro representa.
Tal é o obstáculo que deparamos no caminho, e que é mais grave quando tentamos representar uma forma de pensamento. A grande maioria dos que observam a imagem não tem senão a noção de 3 dimensões, e ainda mais, não tem a menor ideia do mundo interno em que aparecem as formas de pensamento, com a esplêndida luz e variedade de suas cores. O mais que podemos fazer é representar uma série de formas de pensamento, e mesmo aqueles cujas faculdades lhes permitem ver suas próprias formas de pensamento, terão uma decepção, pois verão diante de si uma reprodução incompleta. Portanto, aqueles que atualmente se veem na impossibilidade de nada ver, terão deste modo uma ideia aproximada do que são as formas de pensamento, e tirarão certo proveito real e positivo. Todos os estudantes sabem que o que se chama aura do homem é a parte externa da substância que o interpenetra e que transcende em muitos limites de seu corpo físico, o menor de todos. Também sabem que 2 de nossos corpos, o mental e o emocional, são os que têm mais particularmente que ver com o que chamamos formas de pensamento. Mas para que este estudo seja fácil de compreender, mesmo para aqueles que não têm a prática dos ensinamentos teosóficos, é necessário que recapitulemos os elementos desta questão. O homem verdadeiro, o pensador, está envolto num corpo composto de inumeráveis combinações da matéria sutil do plano mental. Esse corpo é mais ou menos perfeito, mais ou menos organizado para as funções que tem de desempenhar, segundo o grau de desenvolvimento alcançado pelo homem. O corpo mental é um organismo de maravilhosa beleza, a finura e plasticidade das partes que o constituem lhe dão aparência de uma luz vivente, e quanto mais desenvolvida é a inteligência, num sentido puro e desinteressado, maior é o seu esplendor e beleza. Todo pensamento dá origem a uma série de vibrações que no mesmo momento atuam na matéria do corpo mental. Uma esplêndida gama de cores o acompanha, comparável às reverberações do sol nas borbulhas formadas por uma queda de água, porém com uma intensidade 1000 vezes maior. Sob este impulso, o corpo mental projeta para o exterior uma porção vibrante de si mesmo, que toma uma forma determinada pela própria natureza destas vibrações. Do mesmo modo, num disco coberto de areia se formam certas figuras sob a influência de uma nota de determinada música. Nessa operação mental se produz uma espécie de atração da matéria elemental do mundo mental, cuja natureza é particularmente sutil. Desta maneira, temos uma forma de pensamento pura e simples, uma entidade vivente, de uma atividade intensa, criada pela ideia que lhe deu nascimento. Se esta forma é constituída pela matéria mais sutil, será tão poderosa quanto enérgica, e poderá, sob a direção de uma vontade tranquila e firme, desempenhar um papel de alta transcendência. Mais adiante daremos detalhes acerca desta ação determinada. Quando a energia do homem é dirigida para o exterior, para os objetos desejados por ele, ou é empregada em atos de emoção ou paixão, esta energia tem então por campo de ação uma espécie de matéria muito menos sutil que a do plano mental, a matéria do mundo astral. O que se chama corpo emocional, ou de desejos, está composto desta matéria mais densa, e é ela que, no homem pouco desenvolvido ainda, constitui a maior parte de sua aura. Quando o homem é de tipo grosseiro, seu corpo de desejos está formado da matéria mais densa do mundo astral, é opaco, as cores são escuras, e os diferentes tons do verde e do vermelho, empanados ou sujos, desempenham um papel mais importante. Segundo a espécie de paixão que se manifesta, a vontade faz brilhar sucessivamente as cores características. Um homem elevado, ao contrário, tem um corpo de desejos composto das espécies mais sutis da matéria astral, e suas cores são brilhantes e puras, tanto externa como internamente. Este corpo é menos sutil, menos luminoso que o corpo mental, no entanto, seu conjunto se esplêndido, e à medida que se elimina o egoísmo, todos os tons sombrios e obscuros desaparecem com ele. O corpo emocional ou de desejos dá origem a uma segunda espécie de entidades, em sua constituição geral semelhantes às formas de pensamento que acabamos de descrever, mas limitadas ao mundo astral, e geradas pela mente dominada pela natureza animal. Estas formas são devidas à atividade da mente inferior, ao exteriorizar-se através do corpo emocional, é atividade de Kama Mana segundo a terminologia teosófica, ou a mente dominada pelo desejo.
Neste caso, as vibrações se estabelecem no corpo de desejos ou emocional, e sob a sua influência este corpo projeta para o exterior uma porção vibratória de si mesmo, cuja forma é determinada, como no caso precedente, pela própria natureza das vibrações, a qual atrai para si algo da essência elemental do mundo astral. Uma forma de pensamento desta espécie tem, pois, por envoltura, a essência elemental atraída, e por centro, o desejo ou paixão que a exterioriza. O poder da forma de pensamento dependerá da quantidade de energia mental combinada com este elemental de paixão ou desejo. Estas formas, tal qual as pertencentes ao mundo mental, são chamadas elementais artificiais, e geralmente são as mais comuns, pois no homem vulgar são muito poucos os pensamentos que não se encontrem manchados pelo desejo, paixão ou emoção. Capítulo I. Duplo efeito dos pensamentos. Cada pensamento bem definido produz um duplo efeito, uma vibrante radiação e uma forma suscetível de flutuar pelo espaço. Falando com propriedade, no princípio o pensamento parece ao clarividente como uma vibração no corpo mental, que se pode manifestar sob uma forma complexa ou simples. Se o pensamento é perfeitamente simples, não põe em atividade mais do que uma espécie de vibração, portanto, apenas uma espécie de matéria mental será notavelmente modificada. O corpo mental está, com efeito, composto de matéria de diferentes graus de densidade, que geralmente dividimos em espécies correspondentes aos diversos subplanos. Cada um destes subplanos se separa em muitas subdivisões, e se representamos estas traçando linhas horizontais para indicar os diferentes graus de densidade, há uma outra disposição que poderíamos simbolizar traçando linhas verticais cortando-as em ângulos retos, para denotar os diferentes tipos de qualidades de densidades. Existem, pois, numerosas variedades de matéria mental, e tem-se notado que cada uma delas tem seu modo especial e bem definido de vibração, ao qual parece mais habituada. De sorte que cada variedade responde automaticamente e tende naturalmente a reproduzir as mesmas vibrações que tenham sido interrompidas por um pensamento ou uma sensação marcadamente forte em outro sentido. Vejamos um exemplo: quando um homem se vê bruscamente sob a impressão de uma emoção, seu corpo astral é violentamente agitado e as suas cores habituais se veem momentaneamente quase obscurecidas por uma onda carmesim, azul ou escarlate, correspondente ao grau vibratório da emoção particular. Esta modificação é momentânea, não dura mais que alguns segundos, e rapidamente volta o corpo astral a tomar o seu aspecto comum. Portanto, cada emoção súbita produz um efeito permanente, acrescenta sempre algo de sua própria cor ao matiz normal do corpo astral. De maneira que cada vez que o homem cede a uma emoção determinada, torna-se-lhe mais fácil ceder de novo, pois o seu corpo astral toma então o costume de vibrar de maneira análoga. Contudo, a maior parte dos pensamentos humanos estão longe de ser simples. A afeição absolutamente pura existe em verdade, mas encontramo-la muito a miúde matizada de orgulho ou egoísmo, de ciúmes ou paixão quase animal. Isto quer dizer que duas vibrações claramente separadas e algumas vezes mais de duas aparecem ao mesmo tempo no corpo mental e no corpo astral. A vibração radiada será, pois, complexa, e a forma de pensamento daí resultante será de muitas cores em vez de uma. Capítulo I. Como se produzem as vibrações? As vibrações radiadas de que acabamos de falar, como as vibrações de toda a natureza, debilitam-se à medida que se afastam do centro que as produziu. Portanto, é provável que este poder varie em razão mais do cubo do que do quadrado das distâncias, por causa da intervenção de uma nova dimensão. Estas vibrações, tanto como as demais, tendem a reproduzir-se sempre que a ocasião seja favorável, e quando atuam em outro corpo mental, têm uma tendência imediata a sintonizá-lo com o seu próprio diapasão vibratório. Isto significa que no homem cujo corpo mental seja afetado por estas ondas, as vibrações tendem a produzir em sua mente pensamentos do mesmo caráter que os já formados anteriormente pela mente do pensador emissor da onda primitiva. A distância que atuam as correntes de pensamento, a força e o poder com que penetram na mente de outra pessoa, dependem da força e da nitidez do pensamento original. Sendo assim, o pensador pode ser comparado a alguém que esteja discursando.
Sua voz põe em movimento ondas sonoras que, partindo dele em todas as direções, levam sua palavra aos que estão distantes. Se sua voz é potente, e se a elocução é clara, a distância percorrida por esta onda pode ser grande. O mesmo ocorre com um pensamento enérgico, o qual vai muito mais longe do que um pensamento débil ou pouco definido, mas, neste caso, a força é menos importante do que a clareza e precisão. Por último, do mesmo modo que a voz do orador chega miúde a ouvidos desatentos, assim, também, quando os homens estão distraídos em seus prazeres ou outras preocupações, poderá roçá-los uma corrente de pensamento sem o perceberem. A vibração radiada leva consigo o caráter do pensamento que anima, mas não o assunto desse pensamento. O hindu, em sua meditação, pensa em Krishna, a onda de pensamento dele emanada despertará pensamentos de devoção em todos aqueles que ela alcance, e consequentemente, um maometano adorará Alá, um zoroastriano, a Ahura Mazda, um cristão, a Jesus. Um homem que pense fortemente em coisas elevadas, emitirá vibrações que levantarão o pensamento dos demais ao mesmo nível, porém sem que neles reproduza a mesma imagem que lhe ocupe a mente. Essas vibrações influem naturalmente com uma força maior nas pessoas já habituadas a vibrações similares. Não obstante, elas exercem também sua ação nos corpos mentais com que entram em contato, de sorte que a sua tendência é despertar o poder do pensamento superior naqueles em que ainda permanece passivo. É, pois, evidente que todo homem que pensa em coisas elevadas faz um trabalho de propaganda sem o saber. Capítulo IV. As formas de pensamento e os seus efeitos. Ocupemo-nos agora do segundo efeito do pensamento, a criação de uma forma definida. Todos os que têm estudado o assunto que nos ocupa, sabem o que é a essência elemental, essa estranha manifestação semi-inteligente que nos rodeia, vivificando ao mesmo tempo a matéria do plano astral e do plano mental. Essa matéria se amolda muito facilmente à influência do pensamento humano. Todo impulso que brote do corpo mental ou do corpo astral, cria imediatamente uma espécie de veículo temporário, que se reveste dessa matéria vitalizada. Assim, um pensamento ou um impulso se converte durante determinado tempo numa espécie de entidade vivente, cuja alma será a forma de pensamento, e a matéria vivificada, o corpo. Os escritores teosóficos substituem a antiga definição da matéria astral ou mental, animada pela essência monádica num dos estados do reino elemental, pela simples denominação essência elemental, e quase sempre dão às formas de pensamento o nome de elementais. Pode haver uma variedade muito grande de cor e aspecto das formas produzidas pela mente, pois cada pensamento atrai ao seu redor a matéria apropriada à sua expressão e a põe no diapasão vibratório da sua própria. Portanto, o caráter do pensamento determina sua cor, e é do mais alto interesse o estudo de suas variações e combinações. Uma forma de pensamento pode ser comparada a uma verdadeira garrafa de leite, a envoltura de essência vivente simboliza a garrafa, e a energia do pensamento, a eletricidade que a carrega. Se o pensamento ou os sentimentos de um homem são projetados sobre uma pessoa determinada, a forma de pensamento irá diretamente a ela e lhe afetará os veículos astral e mental. Se o pensamento é egoísta, se o ser que o engendra não pensa senão em si mesmo, como sucede a maior parte das vezes, a forma vagará constantemente próximo ao seu Criador, sempre pronta a atuar sobre ele próprio, tantas vezes quantas o encontre em estado passivo. Vejamos um exemplo: um homem que ceda frequentemente a pensamentos impuros, poderá esquecê-los enquanto permaneça engolfado na corrente diária de seus negócios, e não obstante isso, as formas de pensamento flutuam sobre ele, qual uma espessa nuvem, pois toda a sua atividade mental está dirigida em outra direção e o seu corpo astral é sensível apenas a vibrações similares. Mas quando as atividades exteriores diminuem, quando o homem se entrega ao descanso depois do trabalho, e a sua mente está passiva, sentirá a corrente insidiosa das vibrações impuras dirigir-se para si. Se a sua consciência está desperta até certo grau, ele se aperceberá do fato que acabamos de explicar, e dirá que esta tentação é obra do diabo. Contudo, a verdade é que este assalto do mal não vem do exterior, senão em aparência, pois na realidade é a reação de suas próprias formas de pensamento.
Cada homem se move num espaço, encenado como que numa caixa fabricada por ele mesmo, rodeado de cardumes de formas de pensamento habituais. Nestas condições, ele só vê o mundo através deste tabique, e naturalmente matize todas as coisas com a sua própria cor dominante, e toda a gama de vibrações que o afetam é mais ou menos modificada pela sua própria tinta pessoal. Assim é que o homem não vê nada com exatidão até haver aprendido a dominar por completo os sentimentos e os pensamentos. Antes disso, todas as suas observações têm de ser feitas através de seu meio próprio, o qual deforma e emplana tudo, quanto o afeta, semelhante a um espelho embaciado. Se o pensamento não se dirige especificamente para alguém, se não se fixa no ser a quem é enviado, flutua simplesmente na atmosfera, radiando sem cessar vibrações análogas às que têm sido postas em movimento pelo seu Criador. Se o pensamento não se põe em contato com outros corpos mentais, esta vibração diminui gradualmente em energia e termina com a dissolução da forma de pensamento. Se, ao contrário, esta vibração consegue despertar num corpo mental próximo uma vibração simpática, as duas vibrações se atraem e a forma de pensamento é, geralmente, absorvida por este novo corpo mental. Assim vemos que a influência da forma de pensamento não vai tão longe como a da vibração original, mas dentro do raio de sua ação atua com precisão muito maior. Sua influência sobre o corpo mental não produz o pensamento original, mas reproduz o mesmo pensamento. Milhares de seres poderiam ser afetados pela radiação de que acabamos de falar, a qual lhes produzirá pensamentos da mesma categoria, e no entanto poderá suceder que nenhum seja exatamente igual ao original. A forma de pensamento poderá não ser absorvida senão por algumas pessoas, neste caso, bastante raro, reproduzirá a ideia inicial. A criação de certas formas geométricas por meio de vibrações é conhecida por aqueles que têm estudado acústica e estão familiarizados com a produção das denominadas figuras de Chladni nos laboratórios de física. Aos leitores que não estejam ao corrente deste particular, damos a seguir uma breve explicação. De cobre ou de cristal se faz uma placa vibratória de Chladni, Fig. 1, de bordos ligeiramente dobrados para cima, e na sua superfície se estende uma camada de areia. Esta areia é lançada ao ar pela vibração produzida pelo arco de um violino, e ao cair sobre a placa, toma formas regulares como as representadas na figura 2. Tangendo o rebordo da placa em pontos diversos, obtém-se notas distintas, e por conseguinte, formas diferentes. Fig. 3. Figura 1. Lâmina sonora de Chladni. Figura 2. Formas de som comparando-se as figuras aqui apresentadas com as que se obtém pela vibração da voz humana, poderá observar-se uma semelhança curiosa. Neste caso, as formas devidas à voz, que foram admiravelmente estudadas e reproduzidas pelas Hawat Zugs, são incontestáveis testemunhos do fato acima citado. O estudo destas formas é deveras interessante, e a obra que mencionamos deveria estar à mão de todos aqueles que se interessam pelo assunto. Figura 3. Formas da voz. Contudo, poucas pessoas se têm apercebido de que as formas descritas nessa obra se devem à ação e reação das vibrações que as criaram. Também muitos ignoram que existe uma máquina por meio da qual é possível dar a um pêndulo dois movimentos simultâneos, os quais podem ser fielmente registrados por um aparato gráfico adaptado a esse mecanismo. Se substituirmos o movimento do pêndulo pelas vibrações produzidas pelo corpo astral ou mental, teremos então uma modus operandi da construção das formas por meio das vibrações astrais ou mentais. As figuras adiante são tomadas de um estudo muitíssimo interessante, as formas devidas a vibrações, de F. Bligbond, que por meio de pêndulos conseguiu bom número de desenhos notáveis. O pêndulo é suspenso de uma fita de aço, que não pode executar mais de 2 movimentos em ângulo reto. Colocam-se 4 pêndulos 2 a 2, movendo-se em ângulos retos uns em relação aos outros e unidos por fios que juntam as fitas dos pêndulos 2 a 2. Seus movimentos reunidos se transmitem por meio de fios a uma tábua central onde a tensão das cordas elásticas vão aos pontos adiante para dar e receber alternação dos movimentos.
O quadro móvel sustenta a pena, que baixa ou se levanta mediante a suspensão elástica que tem uma corda de afrouxar, e quando se deseja obter uma figura, o pêndulo é movido pelo ajuste de seu peso móvel e se põe em movimento, e então a pena pode incidir sobre a folha de papel. Figura 4, aparato de Big Bond. Teoricamente não existem limites ao número de pêndulos que podem ser combinados deste modo. Os movimentos dos pêndulos são retilíneos, mas duas vibrações retilíneas de igual amplitude, com um movimento em ângulo reto de um sobre o outro, dão origem a um círculo se os movimentos são alternativamente regulares, e a uma elipse, se são menos regulares ou desiguais. Também se pode obter uma vibração circular por meio de um pêndulo que se mova livremente no centro de uma superfície, desde que se lhe imprima um movimento rotatório. Então se produz uma série maravilhosa de desenhos, cuja semelhança com as formas de pensamento é muito notável. Isto basta para demonstrar que as vibrações podem ser facilmente transformadas em figuras geométricas. Da lâmina página, comparemos a figura 4 com a forma de pensamento criada pela oração de uma mãe. Lâmina 12, a figura 5 com a forma de pensamento dos jogadores. Lâmina 32, a figura 6 com as formas serpentinas das lâminas 19 e 25. Acrescenta-se a figura 7 como uma ilustração da complexidade a que pode atingir. É maravilhoso observar que alguns dos desenhos feitos aparentemente ao acaso por meio da citada máquina, correspondem exatamente aos tipos mais elevados de forma de pensamento criados pela meditação. Estamos persuadidos da existência de fontes de inesgotáveis riquezas científicas no fato que acabamos de citar, conquanto ainda se precisem desenvolver pacientes investigações antes de se poder afirmar de maneira categórica o significado exato destes fenômenos. Evidentemente, isto demonstra que se, no plano físico, duas forças guardando entre si certa proporção podem criar uma forma que corresponda exatamente à produzida no plano mental por um pensamento complexo, podemos inferir que esse pensamento põe em movimento em seu próprio plano duas forças que guardam a mesma proporção entre si. Só nos falta saber o que são estas forças e como atuam. Se formos capazes de resolver este problema, é provável que se nos abrirá um novo campo de profundos conhecimentos e úteis ensinamentos. Princípios gerais. 3 princípios gerais governam a produção de todas as formas de pensamento. Primeiro, a qualidade dos pensamentos determina sua cor. Segundo, a natureza dos pensamentos determina sua forma. Terceiro, a precisão dos pensamentos determina a nitidez dos seus contornos. Capítulo V. O significado das cores. O significado da tábua de cores dada no frontispício desta obra é idêntico ao da tábua constante do livro Homem Visível e Invisível. O que se disse ali com referência às cores dos diferentes corpos do homem, pode se repetir quando se trata das formas de pensamento geradas nesses corpos. Aos leitores que não conheçam o livro acima mencionado ou estejam esquecidos, lhes diremos que o preto significa ódio e maldade, o vermelho em toda a sua escala, desde o vermelho de ladrilho até o escarlate brilhante, indica cólera. A cólera brutal manifesta-se por meio de relâmpagos de um vermelho escuro, atravessando densas nuvens de cor parda, enquanto que a indignação nobre se manifestará por meio de uma cor escarlate muito viva que, embora longe de ser feia, é desagradável pelo seu brilho. Um vermelho escuro e repugnante, quase exatamente o que se chama vermelho do sangue de dragão, é indício das paixões animais e de todos os desejos sensuais. A cor moreno clara, como de terra queimada, expressa avareza, o cinzento escuro indica egoísmo. Infelizmente esta cor se encontra com demasiada frequência, o cinzento escuro e sombrio é sinal de depressão, enquanto que o cinzento claro e lívido indica medo, o verde cinzento denota suspeição, ao passo que o verde escuro salpicado de pontos e de relâmpagos de cor escarlate manifesta ciúmes. O verde parece demonstrar sempre a faculdade de adaptação, no caso mais ínfimo, quando se aplica ao egoísmo, esta faculdade se converte a miúde em falsidade. Mais tarde, quando a evolução progrediu, esta cor se torna mais limpa, mais pura, denotando que o ser que a possui deseja dar-se todo aos demais, embora entrem ainda em seus projetos muitos sentimentos interesseiros, como o desejo de popularidade ou boa reputação.
Em seu aspecto mais elevado, o verde brilhante expressa o divino poder da simpatia. A afeição se manifesta por meio de toda a gama, desde o carmesim até o rosa. Uma cor acarminada clara e limpa significa afeição normal, forte e sã. Se a cor rosa se obscurece com um moreno cinzento opaco, indica um sentimento manifestamente egoísta, enquanto que o rosa pálido e puro corresponde àquele amor absolutamente desinteressado de que estão dotadas as naturezas elevadas. Semelhante aos primeiros albores da aurora, o amor passa de igual maneira do carmesim escuro dos sentimentos grosseiros aos matizes delicados do rosa mais suave, à medida que se purifica a feição de todo o egoísmo, e cresce cada vez mais abrangendo em sua grande e terna compaixão todos os seres necessitados. Esta cor admirável, ligeiramente mesclada com o azul da devoção, pode expressar o sentimento amplamente realizado da fraternidade universal de todos os homens. O alaranjado escuro implica orgulho ou ambição, e toda a gama do amarelo pertence à intelectualidade. O amarelo de ocre escuro demonstrará a inteligência aplicada a satisfazer o egoísmo, enquanto que o amarelo claro indicará uma personalidade intelectual elevada. O amarelo flórido, pálido e luminoso, é indício da inteligência mais elevada, é a razão pura dirigida para fins espirituais. As diferentes tonalidades do azul indicam todas o sentimento religioso, escalonando-se desde o azul escuro da devoção egoísta ou do azul cinzento do fetichismo matizado pelo medo, até a cor intensa e brilhante que representa o ato de adoração de um coração amante, e o esplêndido azul pálido, exaltação da cor precedente, que implica a renúncia do eu pessoal e a união com o divino. Um pensamento cheio de amor produzido por um coração piedoso dá origem a uma série de tonalidades maravilhosas, semelhantes ao azul profundo de um céu de estio. Algumas vezes, através destas nuvens de um azul esplêndido, resplandecem em todo o conjunto deslumbradores estrelas de ouro de chispeante chuva. Um sentimento composto ao mesmo tempo de afeição e de adoração, manifesta-se por meio de um tinto violeta, cujos delicadíssimos matizes expressam com exatidão as diversas capacidades que têm as almas para responder à concepção de um ideal elevado. O brilho e a intensidade das cores denotam, geralmente, a medida da força e atividade do sentimento que lhes deu nascimento. É preciso não esquecer a espécie de matéria de que são constituídas as formas de pensamento. Se um pensamento é puramente intelectual e pessoal, se o pensador, por exemplo, trata de resolver um problema de álgebra ou geometria, a forma de pensamento, assim como a sua onda vibratória, pertencerão unicamente ao plano mental. Suponhamos um pensamento de ordem espiritual, que esteja matizado de amor e aspirações elevadas, ou de um esquecimento completo de si mesmo. Semelhante forma mental se elevará além do plano mental e participará em grande parte do esplendor e da glória do plano búdico. Neste caso, a sua influência será muito poderosa. Um pensamento semelhante será sempre uma força considerável, que não pode produzir senão um efeito benfeitor na mente daqueles que alcance, com a condição de que eles possuam o poder de senti-la e de lhe responder. Por outro lado, se um pensamento contém em si algo de egoísmo, algum desejo pessoal, suas vibrações descerão e se rodearão de matéria astral, que formará uma espécie de envoltura da matéria mental de que todo pensamento está possuído. Um pensamento desta espécie atuará sobre o corpo astral dos homens, assim como sobre a sua inteligência, e desta maneira não somente despertará os seus pensamentos, mas também os seus sentimentos. Capítulo V. As três classes de formas de pensamento. Do ponto de vista das formas que os pensamentos criam, podemos agrupá-los em três classes. 1. As formas que produzem a imagem do pensador. Quando um homem se imagina num lugar distante, ou deseja ardentemente estar nesse lugar, ele cria uma forma de pensamento com a sua própria imagem, que aparece ali. Uma forma semelhante pode ser frequentemente vista por outras pessoas, que a miúde a tomam como corpo astral ou a aparição do próprio homem. Em tal caso, ou o vidente tem suficiente clarividência para ver a imagem astral, ou a forma de pensamento tem suficiente energia para materializar-se, isto é, para atrair ao seu redor, temporariamente, certa quantidade de matéria física.
Um pensamento capaz de gerar uma forma desta classe, deve ser necessariamente poderoso e emprega também certa quantidade de matéria do corpo mental. Por pequena e restrita que seja a forma de pensamento, quando ela sai do pensador, envolve-se de uma considerável quantidade de matéria astral e cresce até adquirir as dimensões de um ser vivente, antes de chegar ao seu destino. 2. As formas que produzem a imagem de algum objeto material. Quando um homem pensa num amigo, ele forma dentro do seu corpo mental uma imagem diminuta desse amigo, que frequentemente se exterioriza e comumente flutua no espaço, diante dele. Do mesmo modo, se um homem pensa num cômodo, numa casa, ou numa paisagem, dentro de seu corpo mental se formam imagens diminutas desses objetos, que logo se exteriorizam. O mesmo sucede quando a imaginação está em atividade. O pintor, ao conceber o quadro que se propõe executar, o constrói primeiramente com a matéria do seu corpo mental, mais tarde o projeta no espaço diante de si, observando-o mentalmente e copiando-o. De igual maneira constrói o novelista as imagens de seus personagens na matéria mental, e depois, por um esforço de vontade, faz seus bonecos se moverem de um lado para outro, separando-os ou agrupando-os, e deste modo se desenvolve o verdadeiro enredo diante dele. Por causa de nossa estranha e falsa concepção da realidade, é-nos difícil compreender como podem existir atualmente estas imagens mentais, e tão perfeitamente objetivas, que um vidente pode facilmente percebê-las, e estas podem ainda ser transformadas por outrem que não seja o seu criador. Alguns novelistas têm observado este fato, e têm assegurado que os personagens, uma vez criados em sua imaginação, atuam com vontade própria e fazem que o enredo mude de direção, e às vezes em sentido oposto ao plano original do autor. O que sucede nestes casos, é que, às vezes, as formas de pensamento são vivificadas por elementos da natureza, ou, mais frequentemente, pela ação de algum novelista morto que vigia do plano astral o trabalho de seu colega e crê que pode melhorá-lo escolhendo este método para expressar os seus conselhos. 3. As formas com feição inteiramente própria, expressando as suas inerentes qualidades na matéria que atraem ao seu redor. Tão só as formas de pensamento desta classe podem ser, em realidade, representadas por meio de lâminas, pois as das duas primeiras classes não seriam, afinal, mais do que paisagem ou retratos. Nesta classe de pensamentos veremos cópias de formas de pensamento pertencentes ao plano físico, mas modeladas com matéria astral. No terceiro grupo temos, pelo contrário, um vislumbre das formas cuja natureza corresponde aos planos astral e mental. Isto faz que tais formas sejam verdadeiramente interessantes, apesar mesmo da dificuldade insuperável de reproduzi-las de um modo exato. As formas de pensamento desta categoria se manifestam quase sempre no plano astral, pois que, em sua maioria, são a expressão dos sentimentos e pensamentos. As que aqui expomos pertencem quase todas a esta classe, com exceção do pequeno número que nos oferecem as maravilhosas formas de pensamento que se originam na meditação bem definida daqueles que chegaram, graças a uma longa prática, a saber pensar. As formas de pensamento dirigidas para um indivíduo determinado, produzem efeitos bem definidos. Estes efeitos são em parte reproduzidos na aura de quem recebe os pensamentos, e neste caso fortalecem o seu conjunto ou são repelidos. Um pensamento cheio de amor e de desejo de proteger, dirigido com energia a um ser querido, cria uma forma que vai para esta pessoa e permanece em sua aura como um guardião, ou um escudo. Esta forma de pensamento buscará todas as ocasiões de ser útil, todas as oportunidades de proteger e defender a pessoa para quem foi enviada, mas não por um ato consciente e voluntário, e sim, por uma obediência cega ao impulso que a criou. O resultado será fortalecer as correntes benéficas que estão na aura, e debilitar as correntes perniciosas que poderiam achar-se nela. Deste modo criamos e mantemos guardiães, e mais de uma mãe, ao orar por seu filho ausente, tem construído barreiras protetoras ao seu redor, embora hajam ignorado como puderam suas orações produzir tal efeito. No caso em que pensamentos maus ou bons são projetados para determinadas pessoas, com o fim de levarem a cabo alguma missão, devem encontrar na aura de quem os recebe materiais capazes de responder às suas vibrações.
Nenhuma combinação de matéria pode vibrar fora de certos limites, e se a forma de pensamento está além dos limites em que a aura é capaz de vibrar, não pode afetá-la de nenhuma maneira. Por conseguinte, o pensamento retrocede para quem o gerou com uma força proporcional à energia empregada para projetá-lo. Por isto se tem dito que um coração puro e um espírito elevado são os melhores protetores contra o assalto dos pensamentos de ódio, pois o coração e o espírito puro construirão um corpo astral e um corpo mental com a matéria mais densa e grosseira. Um pensamento invejoso ou de ódio, posto em movimento com fins perversos, ao encontrar e tocar um corpo puro como exemplificado, é repelido e retrocede com toda a sua energia, seguindo até o seu progenitor pela linha de menor resistência antes percorrida, e ferindo-o. Como na matéria de que se compõem os seus corpos astral e mental, o progenitor possui elementos semelhantes que constituem esta forma de pensamento, as vibrações desta se somam às outras correspondentes, e finalmente o criador do mau pensamento sofre justamente o mal que quis fazer a outrem. Assim, pois, as maldições e as bênçãos são comparáveis a pássaros que instintivamente voltam ao seu ninho. Compreender-se-ão, assim, os perigos que há em dirigir pensamentos de ódio a um homem muito evoluído. As formas de pensamento enviadas contra ele são impotentes para alcançá-lo, mas, pelo contrário, retrocedem aos seus criadores e os ferem mental, moral e fisicamente. Casos semelhantes têm sido muitas vezes observados por membros da sociedade teosófica, e lhes são bem conhecidos. Enquanto permanecer algo grosseiro e baixo nos veículos de um ser, qualquer coisa que propenda para o mal e o egoísmo, é alvo dos ataques daqueles que desejam prejudicá-lo. Mas quando eliminou todo vestígio de mal por meio da purificação de si mesmo, seus inimigos não poderão nada contra ele, que poderá permanecer tranquilo e pacífico em meio dos perigos que o ameaçam. Não sucede o mesmo aos que criam pensamentos de ódio. Outra coisa que é preciso mencionar também, antes de iniciarmos o estudo de nossas lâminas, cada um dos pensamentos representados nas lâminas foi observado na vida real. Não são o resultado da imaginação de um sonhador, mas a imagem de formas atuantes, observadas e projetadas por homens ou mulheres em estado normal. Foram reproduzidas com o máximo cuidado e a mais escrupulosa exatidão, ou pelos mesmos que as observaram, ou com o auxílio de artistas aos quais foram descritas. Para a maior facilidade, foram reunidas num mesmo grupo as formas de pensamento do mesmo caráter. Capítulo V. Formas de pensamento ilustrativas. Uma feição vaga, afeição pura. A lâmina 8 é a de uma revolvente nuvem de afeição pura, e a não ser a sua forma vaga, ela representa um sentimento muito bom. A pessoa que a produziu era feliz, estava em paz com todo o mundo, pensava sonhadoramente, num amigo cuja simples presença lhe causa prazer. Neste sentimento não há nenhum impulso ardente nem enérgico, e contudo é de suave bem-estar e de desprendido deleite na presença dos seus amados. O sentimento que origina uma nuvem semelhante é puro, mas não possui em si força alguma capaz de produzir resultados definidos. Um vidente poderia distinguir também uma forma análoga a esta ao redor de um gato que rosna ao ser acariciado por seu dono. Esta nuvem rodeia então docemente o bichano, numa série de ondulações concêntricas de cor de rosa, que se alargam gradualmente até se desvanecerem a curta distância de seu criador, satisfeito e pronto para dormir. Vaga afeição egoísta. A lâmina 9 nos mostra igualmente uma nuvem de afeição, mas desta feita profundamente matizada de um sentimento muito pouco desejável. O triste duro pardo cinzento do egoísmo se mostra bem claramente em meio do carmesim do amor. Notaremos que a afeição que se encontra neste pensamento está intimamente unida à recordação de favores no passado, e à esperança de receber outros no futuro. Embora fosse vaga a nuvem da figura 8, ela estava desprovida da tinta egoísta, e portanto mostrava certa nobreza em quem a produziu. A lâmina 9 representa o que ocorre nesta condição mental, num nível inferior da evolução. É muito raro que estas duas formas possam emanar da mesma pessoa durante a mesma encarnação. Não obstante existir algo de bom no indivíduo que gera esta segunda cor, ele é ainda de pouca evolução.
Grande parte dos sentimentos intermediários esparzidos pelo mundo pertence a esta última classe, e somente de um modo lento e gradual eles se transformam e convertem no tipo mais elevado que acabamos de descrever. Afeição definida. Mesmo o primeiro relance na figura 10 nos mostra que ali temos algo de natureza inteiramente diferente, algo efetivo e capaz de produzir um resultado. Em brilho e intensidade, a cor se assemelha da figura 8, mas nesta não havia senão um sentimento, ao passo que a que agora nos preocupa está animada de uma intenção cheia de força e por uma ação deliberada. Recordar-se-ão os que leram O Homem Visível e Invisível que a lâmina X dessa obra representa os efeitos de um impulso súbito de afeição pura e desinteressada, tal como se mostra no corpo astral de uma mãe quando abraça seu filho e o cobre de carícias. Diversas mudanças se podem produzir pelas bruscas explosões emotivas, uma dentre muitas que poderíamos enumerar é a formação no corpo astral de relâmpagos de cor carmesim, ou de torvelinhos orlados de luz viva. Cada uma destas figuras é uma forma de pensamento de profunda afeição, criada do modo como acabamos de indicar, a qual se dirige imediatamente para o ser que inspirou a afeição. A lâmina 10 é uma forma de pensamento desta classe, que acaba de emanar do corpo astral que a criou e se dirige para o seu objeto. É interessante observar que a forma de pensamento quase semicircular se transformou, de sorte que se parece com um projétil ou a cabeça de um cometa. É fácil compreender que esta mudança é devida ao rápido movimento desta projeção. A transparência dessa cor denota a pureza da emoção que deu origem a esta forma, enquanto que a precisão de seus contornos é uma prova inegável do poder e da energia da intenção. A alma capaz de criar uma forma de pensamento semelhante, alcançou já, em verdade, um considerável grau de desenvolvimento. Afeição irradiante. A lâmina 11 nos proporciona o primeiro exemplo de uma forma de pensamento intencional criada, pois seu autor está fazendo um esforço para extravasar seu amor a todos os seres. É mister recordar que todas estas formas estão em incessante movimento. A que focalizamos, por exemplo, chega vigorosamente a longa distância, semelhante a um manancial inesgotável, que surge do centro e cujas dimensões nos é impossível reproduzir. Um pensamento desta classe produz efeitos tão grandes que é difícil descrevê-los com clareza e precisão, a não ser por quem seja bem destro neste gênero de estudos. A forma de pensamento que tentamos representar é de grande exatidão, e pode-se observar, com efeito, que os numerosos raios que brotam da estrela são absolutamente precisos e bem definidos. Paz e proteção. Poucas formas de pensamento existem mais belas e expressivas do que a que observamos na lâmina 12. É uma forma de pensamento de amor e paz, de proteção e bênção, emitida por alguém que tem o poder e o direito de abençoar. Não é provável que na mente do seu Criador houvesse qualquer pensamento sobre sua bela forma alada, embora seja possível que a reminiscência de remotas narrações de sua infância acerca de anjos custódios pudesse haver exercido alguma influência sobre ele naquele momento. Seja como for, a sinceridade do desejo de ajudar se manifestou nesta forma tão graciosa quão atraente, e a afeição que a determinou lhe deu a bela cor de rosa, iluminada como por um sol radiante pela inteligência que a dirigiu. Deste modo criamos verdadeiros anjos guardiães, que velam e protegem nossos entes queridos. Mais de um desejo carinhoso, desprovido de egoísmo, tomou esta forma, sem que seu autor o tivesse percebido. Afeição animal agarradiça. A lâmina 13 nos dá um exemplo de afeição animal agarradiça, se é que um tal sentimento possa realmente merecer o augusto nome de afeição. Este matiz lívido e desagradável se compõe de diversas cores, tinto como está pelo lúbrico brilho da sensualidade, bem como amortecido pela carregada tintura indicativa de egoísmo. A forma deste pensamento é bem característica, pois só onde há concupiscência se encontram semelhantes ganchos. É evidente, e lamentável, que o autor dessa forma de pensamento não tenha nenhuma ideia do que possa ser o sacrifício por amor. Este ser não somente nada sabe sobre a agradável renúncia, porém jamais se perguntou a si mesmo: que é que posso dar? Ao contrário, não cessou de dizer a si mesmo: que posso obter? Tal é o que revelam essas curvas aduncas.
Em pensamentos deste tipo não há a expansão arrojada de tantos outros, mas projeta-se frouxamente do corpo astral, que se tem de supor achar-se à esquerda da pintura. É uma triste caricatura do divino sentimento do amor, não obstante, esta etapa da evolução implica um progresso real sobre as etapas anteriores, como logo adiante veremos. 2. Devoção vago sentimento religioso. A lâmina 14 nos mostra outra nuvem rotativa, mas desta vez azul em vez de carmesim. Representa a devoção vaga e agradável que é mais uma sensação beata do que um autêntico impulso espiritual. Corresponde ao estado em que tão a miúde se encontram as pessoas dotadas mais de sentimentos piedosos do que de inteligência. Em muitas igrejas se pode ver uma grande nuvem azul opaca flutuando sobre as cabeças dos